Vamos hoje então estudar a lição número 6, Salmo 73. Vamos fazer a leitura de todo este salmo? Salmo 73, versos de 1 a 28. Vamos ler responsivamente, Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Os olhos saltam-lhe de gordura, o coração brotam-lhe fantasias. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. E diz: como sabe Deus, acaso não há conhecimento no Altíssimo? Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Bom, o Salmo, acredito que para nós que somos mais, vamos dizer assim, velhos de igreja, né? É um Salmo que a gente já estudou algumas vezes, sempre com essa temática, né? Do porquê prosperam os ímpios. E é um Salmo muito confortador e, como vários outros salmos, eles ilustram bem o que se passa no nosso coração. Algumas coisas que nós enfrentamos e a gente vê na vida do salmista, na vida desse homem de Deus, passando pelas mesmas coisas. A lição começa aqui na introdução,
falando a respeito das dificuldades que nós temos de compreender certas coisas. Nós, com certeza, temos dificuldades de compreender algumas situações que passamos na vida, seja a enfermidade, seja as dificuldades. Temos dificuldades de compreender, principalmente, essa questão aqui, né? Ímpios prosperam em um mundo governado por um Deus que é justo. Como isso pode acontecer? Como pode um homem de Deus sofrer? Como pode um cristão passar necessidade e de repente um homem blasfemador, uma pessoa que não conhece a Deus, só está enriquecendo, vive de festas, de alegria, né? E um cristão com dificuldades? Esta é uma das questões, né, que por mais que a gente entenda, pela fé descansamos, pela fé confiamos, é uma questão que por vezes pode voltar à nossa mente, né? De repente a gente vendo no mundo tanta desigualdade, tantas pessoas sobressaindo sobre as outras, quantas vezes, né, em questões também de políticas e de questões de líderes, né, que são maus e de repente se perpetua lá no poder, enquanto outros não conseguem a mesma coisa. É lógico que a gente espera que um dia os maus vão receber a sua punição, mas a grande pergunta é: quando isso será? Parece que o tempo passa e isso nunca acontece, né? Então, no nosso pensamento, a gente às vezes vai como Asaf aqui, né? Começando a desejar até a morte de um ímpio, né? Mas por que não morre logo essa coisa aí? Só está prejudicando, só está atrapalhando. Por que ainda mais prospere quando você imagina que agora não, agora acabou? De repente a pessoa ressurge e está ali fazendo mal. Então essa é uma questão que nós vamos lidar aqui no Salmo 73. Mas antes de falar diretamente do texto, no sentido aqui da passagem, né, os pontos que estão na lição, o primeiro ponto também poderíamos chamar de introdução, porque ele fala a respeito da organização dos salmos, né? Mais uma vez a gente lembra que os salmos, eles são compostos de livros, né? Uma quantidade de salmos, livro 1, livro 2, livro 3, e aqui o Salmo 72 encerra um conjunto de orações feitas por Davi, e encerra um período, né? E começando agora o livro 3, a partir do Salmo 73, né? Um novo período, que vai dentre os Salmos 73 e 89. Então a gente percebe aqui que já nesse início, né, o salmista vem na presença de Deus falar sobre um tema, né, da inveja dos arrogantes que ele estava passando naquele momento. E aqui diz também que o Salmo 89, que é o último salmo desse período do livro 3, termina com um momento em que os arrogantes inimigos proferindo insultos e injúrias contra o rei ungido do Senhor. Então, basicamente, a gente vê aqui, entre os Salmos 73 e 89, ou seja, a temática, a preocupação, o que vai, se você ler esses salmos, você vai ver que vai conter principalmente essa preocupação aí, a tensão entre a prosperidade dos ímpios versus a desolação do povo de Deus. Ele vai tratar desse assunto. E lembra, o livro 1 e o livro 2 falavam sobre o quê? Ele falava sobre uma expectativa de um cumprimento das promessas do reino de Deus. Falamos, né, descendente de Davi, que viria governar. Então, o tema do livro 1 e 2 fala sobre o governo, Deus vem reinar. Mas aí, de repente, parece que está demorando esse reinar acontecer, né? E as pessoas começam a falar, mas por que então, se
nós somos crentes, nós somos salvos, se o rei vai governar, que é Jesus vai governar, ou Deus vai governar, como que Deus governa e parece que é o ímpio que está governando mais, é o ímpio que está mandando mais, é o ímpio que está prosperando mais. E a gente vai ver exatamente isso aqui, né? Israel começou a ver que os inimigos não estavam em franca rebeldia contra o Senhor, mas conseguindo derrotar o povo de Deus, né? Ou seja, Salmos 73 e 89 são lamentos coletivos a respeito do triunfo dos inimigos sobre Israel. Exemplo, Salmos 79 a 89 trata dessa murmuração relacionada à destruição de Jerusalém, do exílio dos judeus na Babilônia. E a gente percebe então que esse período aí vai tratar sobre isso. Então, se você quiser ler alguns salmos de lamento, perceber aqui a dor, a dificuldade, né, que os irmãos passaram no passado, basta ler o Salmo 79 aqui, o Salmo 73 a 89, você vai perceber bastante esta temática. Então, o que a gente vê aqui? O editor iniciou o livro mais triste do Saltério buscando responder a perguntas semelhantes a esta. A primeira: por que os ímpios prosperam apesar das promessas de Deus, apesar de promessas de Deus favoráveis ao povo de Deus? A gente vai ver mais sobre isso, né? Mas é uma grande pergunta. Deus não promete salvação, muitas bênçãos na nossa vida, e por quê? Muitas vezes a gente não está, digamos assim, enxergando tanto isso. 2. Como o povo de Deus pode confiar no Senhor, apesar de ver os ímpios prosperando? Manter confiando no Senhor, apesar de não ver os resultados, né? Às vezes a gente confia naquilo que você vê um resultado. Eu não estou vendo resultado. 3. O que foi feito das promessas feitas a Davi pelo Senhor? Essa pergunta aqui foi respondida na lição passada, porque essa promessa ela vem, e nenhum rei terreno foi eterno, mas é Jesus que é o rei eterno. Ontem eu estava lendo uma passagem, uma explicação, aquele texto de Isaías, né, que fala: no ano da morte do rei Uzias, vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Eu nunca tinha pensado como o comentarista estava falando. Ele fala que ali está se mostrando a morte de um rei, e o rei, Deus, está sentando no trono. Então está mostrando enquanto os reis terrenos eles caem, e a história lá do rei Uzias é complexa. Ele começou bem no reino, fazendo as coisas de Deus, depois saiu por caminhos de pecado. Esse rei morre, e quem está sentado no trono? O Senhor assentado. E ali tem toda aquela simbologia dos anjos, né, da questão da santidade de Deus, do poder de Deus. Então essa pergunta aqui ela é mais ou menos respondida, né? As promessas feitas a Davi é de um reino eterno no reino dos céus. Nunca houve uma promessa, né? Você agora é crente, você vai ser rei, você vai ser cabeça, você vai prosperar, você não vai ficar mais doente, você vai enriquecer, você vai ter todos os prazeres do mundo. Isso não está combinando muito com crente isso, né? Então aqui já começamos a responder um pouquinho. Vamos para o ponto 2. A perspectiva inicial do salmista diante da prosperidade dos ímpios. Assim como os justos, os ímpios podem prosperar em riquezas terrenas. Por causa de suas conquistas, eles se enchem de orgulho
e culmina com a sua completa rejeição do senhorio de Deus. O Salmo 73:12 diz aqui: vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto as suas riquezas multiplicam. Vamos ler aqui na nossa revista atualizada: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Mais acima já tinha descrito o ímpio como alguém que, quando prosperava, se tornava cada vez mais orgulhoso e afastado de Deus, não temente a Deus. Quando nós prosperamos em qualquer situação, seja financeira, seja na nossa saúde, seja alguma coisa que acontece de bênção para nós, a primeira coisa que nós fazemos é humildemente agradecer a Deus, porque nós sabemos que Deus que nos deu todas essas bênçãos. Mas o ímpio não, ele acha que, consegui mais. Eu com as minhas forças, eu não preciso de Deus. Rejeitam a Deus e se tornam mais orgulhosos e ainda humilham as pessoas que estão ao seu redor. Essa é a intenção do ímpio. Contemplamos a prosperidade dos maus, muitas vezes diariamente nos noticiários, né? Bandidos que tiram vidas de inocentes, políticos, talvez que roubam recursos públicos, talvez não, que roubam recursos públicos, missionários que são mortos por causa da fé, né? E a gente percebe que essa diferença, né, muitas vezes é grande em relação ao que acontece. E foi isso que ele diz aqui: ou vejam os perversos. Ele viu isso e teve inveja dessa prosperidade. Inveja dessa prosperidade. Eu já vou adiantar algo aqui, não sei se depois vai voltar, né? A gente percebe que o fato, aparentemente, olha como eles são maus, estou com raiva de que eles são maus. Mas a inveja, ela significa não a questão de eu achar ruim em relação ao outro, é de eu achar ruim o que eu estou recebendo. Então, de forma, talvez aqui não direta, ele está reclamando de Deus: eu merecia mais. Por que eu não tenho mais? Ao invés de estar contente com a sua vida, com as bênçãos e com o sustento que ele tinha, mesmo que seja pouco, ele estava dizendo para Deus: eu não estou satisfeito com o que eu tenho. Então a insatisfação dele, mais do que com o ímpio, ele estava insatisfeito com o que ele tinha. Uma vez eu vi uma conversa, não posso falar muito assim em detalhe, daqui a pouco vai aparecer a pessoa, né? Mas eu vou mudar a profissão aqui. Vamos supor que ele vendia madeira. Não era madeira não, tá? Era outra coisa. E aí ele tinha todos os documentos certinhos e sabia que na mesma cidade tinha algumas pessoas que faziam a mesma coisa sem documento. E ele ficou muito bravo, porque como que ele vai trabalhar sendo que o outro é desonesto? E aí você via claramente que o problema dele não era o outro ser desonesto, o problema dele era ele estar descontente em ter. Que absurdo, eu tenho que pagar, mas eu pago, né? Eu vou fazer o quê? Eu sou correto. Mas na verdade ele invejava o outro. Se ele tivesse coragem, ele seria como o outro. E aí o que eles fizeram, esse grupo que pagava, denunciar o outro. Ou seja, a forma de derrubar o outro. Então isso acontece demais, né? Eu estou descontente. Até mesmo essa questão, né, da inveja, ela é um mal que todos nós passamos diariamente, né? Você não quer ter determinada coisa, você quer ter algo melhor do que o outro. Você não quer falar bem, você quer falar bem melhor do que o outro. Você não quer cantar bem, você quer cantar melhor do que o outro.
Estão entendendo? Eu não quero ter dinheiro, eu quero ter mais dinheiro do que o outro. Esse é o meu coração, é desse jeito. É quando nós começamos a nos comparar e ficamos incomodados. Mas como que aquele pastor lá está destacando, mas ele se aliou lá com aqueles pentecostais lá, começa a falar mal do outro pastor, porque ele está, digamos assim, acima, e eu fico descontente, porque eu que queria estar naquele lugar. Então eu começo a encontrar defeitos para criticar aquele outro, e aí, na verdade, eu estou querendo dizer, eu sou tão bom contra ele, ou eu sou melhor do que ele. Complicado, o ser humano é complicado, e é isso que ele está passando aqui. Ele começou a ver os arrogantes prosperando, ele começou a ver aquelas pessoas, eles nem oram. Eu passo o dia inteiro aqui orando, eu vou parar com isso, eu oro, eu faço tanta coisa pelo Senhor, e aqui estou só sofrendo. Olha aqueles lá. Então o problema era com ele, era o sério problema aqui com ele. Emoções negativas como inveja se fazem presentes, mas o indivíduo precisa tratá-las. Esse exercício de lidar com tais emoções foi feito pelo salmista, resultando no salmo que escreveu. Então, a partir do ponto 3 aqui, a gente vai perceber o comentário em si, né? O que aconteceu e qual foi a solução que foi dada aqui. Irmãos, esse tópico tem bastante assunto. Se alguém quiser falar, vamos dar uma pausa aqui. Vocês podem nos ajudar, tá? Fique à vontade. Vamos seguindo. A prosperidade dos ímpios. O sentimento relatado pelo salmista no início do salmo, eu invejava os arrogantes, pode ser considerado isoladamente como produto de uma reflexão superficial a respeito daquilo que ele testemunhava. A gente não quer adiantar já o fim da história, mas quando ele diz aqui uma visão, reflexão superficial, a gente tem uma visão superficial da vida do nosso próximo. Quando a gente olha para alguém, parece que a gente destaca as qualidades daquela pessoa, a gente destaca o quanto que a vida dela é fácil, né? Nem estudou tanto, já passou nisso, já foi aquilo, já foi empregada, porque tem um amigo lá na empresa que levou ele para lá. Então a vida do outro é fácil, é maravilhosa, e a gente, muitas vezes, principalmente a questão superficial, é ter uma visão de prosperidade totalmente falida. Porque prosperidade, o que é prosperidade? A gente falou há pouco, né? Enriquecer, né? Enriquecer é prosperidade? Nós somos ricos, porque não é o acúmulo de milhões que vai nos tornar ricos. Nós somos ricos quando temos a comida, né? Para comer, as nossas roupas, quando nós temos algumas coisas que são tão importantes para nós. E mesmo quando passamos por dificuldades, isso não pode nos tirar a paz, a alegria. Aprendemos a conviver, né? a andar com as limitações também, né? Se chega na férias, você só viaja do quarto para a sala, né? Não tem problema. Faça um tour lá pela casa, aproveita, né? Dá uma arrumada lá na casa, né? Então, nós sejamos felizes, porque a prosperidade não é o que a gente olha lá fora, né? E fala, aquela pessoa lá tão próspera. Mal sabemos o que passa aquela pessoa. A gente, quando olha um ímpio prosperando, vivendo no seu pecado, a gente vê que tem dó dele, não inveja, né? Pobre coitado que está ali vivendo nesse mundo perdido, talvez de pecados, com certeza, de muitas coisas sem sentido,
sem valor mesmo, né? Dão valor a coisas totalmente sem valor. Se a gente começasse a falar nessa área de finanças, de preço das coisas, né? É absurdamente assim estranho o quanto que as pessoas dão por algumas coisas. Mas vamos lá. 3 aspectos da vida dos ímpios. Primeiro, parecia não haver sofrimento para eles. Ó, parecia é importante aí, né? Eles não sofrem, nem fica doente aquele. Você já viu? Quando tem um ladrão que está assaltando uma coisa, passa um carro por cima do ladrão e ele levanta e sai correndo, né? Se a gente tropeçar numa pedra e cair, vai ter uma fratura no joelho e fica lá 6 meses lá no hospital, né? Eu vi um vídeo desses dias de um assaltante mesmo, que ele estava de moto, o carro veio e passou por cima dele, as rodas inteiras, e ele levantou correndo lá e saiu assim, não acontece nada. Aparentemente, né, não sofre, né, não parece que não tem sofrimento para eles. Outra coisa, Deus é irrelevante na sua cosmovisão. Isso aqui a gente já falou, né? O ímpio, para ele, Deus não precisa de Deus. E aqui a gente percebe, né, que essa é uma questão muito séria, né, na vida do homem, o ímpio. Rebeldia contra Deus. A Deus não faz nada. Deus fez, entregou ao seu pecado, entregou para o julgamento eterno lá. Deus fez. Deus incomoda a gente. Se nós nos afastarmos de Deus e irmos para o caminho do pecado, Deus, como um bom pai, Ele vai disciplinar, Ele vai chamar a nossa atenção, Ele não vai deixar a gente acomodado no pecado. Agora, aquele que vive acomodado no pecado, ele está no caminho dele mesmo, né? Então, a gente percebe que este ímpio é rebelde contra Deus. E o terceiro aspecto aqui, oprimiam os justos com o seu falar, ignoram os outros, o seu comportamento dita as regras, e o dinheiro faz com que eles se sobressaiam, que eles passam a governar e oprimir os outros, tudo em favor deles mesmos. Então esse é o aspecto aqui, né, geral, da vida do ímpio. Ponto 4. O risco de se considerar a prosperidade dos ímpios de uma perspectiva terrena. Então, depois de descrever aqui como era a conduta dos ímpios, o salmista faz essa confissão, né, de que ele olhou para a prosperidade dos ímpios e o que isso causou no seu coração. Eu falei há pouco que quando a gente olha para a prosperidade dos ímpios, nosso coração deve ficar triste, não porque nós não somos como eles, mas porque eles são daquela forma, mas porque eles estão afastados de Deus. Nosso coração deveria ter misericórdia, nem que ter pena dessa pessoa, mas o salmista confessa: eu invejei, eu olhei e tive inveja deles. 3 confissões a respeito de suas emoções e pensamentos. Então o salmista faz 3 confissões a respeito de suas emoções e pensamentos. Primeiro, destaca que não soube lidar com este cenário, esse tormento que ele viveu. E aí ele vai falar aquilo que eu disse lá em cima, né? Esse tormento vivido por ele não é causado apenas pela situação positiva dos perversos, mas por enxergar sua própria situação como negativa. Lembra que eu falei? O problema não era olhar o perverso e achar ruim que ele estava prosperando. O problema é porque eu não estou prosperando mais do que o outro perverso, que é o que eu falei da inveja. Eu quero mais do que o outro. Se um perverso prospera, eu que sou cristão, eu prospero 2 vezes mais.
tem que ser mais. Tentativa de entender por que sofre alguém que faz parte do povo de Deus, povo da aliança. Por que estou passando por isso? Por que vivo essa experiência, essa situação? Por que sofro essa tentação? Quem nunca fez essa pergunta? Quem? Poxa, tanta coisa para acontecer. Eu fui ser tentado. Passa para outra esse negócio aí, né? Mas cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, segundo a sua luta diária. As dificuldades que nós enfrentamos, né? São todas para a nossa formação. Segundo lugar, ele confessa que as cogitações de sua alma ficaram restritas a ela. Se eu pensara em falar tais coisas. Isso aqui é interessante, ó. Muitos dos nossos conflitos são secretos, são com Deus. Ainda bem, né? Que já pensou se a gente saísse falando, reclamando tudo que passa na nossa mente. Então o que ele está falando é que eu vivi esses conflitos, mas não foi algo que eu saí falando, e enquanto outros falavam, aqui a ideia de que muitos falavam, muitos passavam por essa mesma questão. Lembrando que nós falamos há pouco, havia uma perspectiva, agora o reino virá, então virá a paz, virá o reino de Deus, e de repente, mas quando vem? Não vem, parece que não veio, né? Então muitas pessoas começaram a ter essa mesma dúvida, cogitando essas questões. Certamente os pensamentos do salmista também eram compartilhados por outros compatriotas e contemporâneos seus, foi o que eu disse, outras pessoas também pensavam igual. No entanto, como possivelmente o salmista era um dos líderes da nação, ele jamais cogitou compartilhar suas dúvidas de modo público. Salmo 73:15: se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Aqui é na linguagem Nova Versão Transformadora. A nossa versão diz, se eu pensara em falar tais palavras. Aqui ele diz, se eu tivesse falado. Ou seja, ele pensou, mas ele nem cogitou pensar em falar, entendeu? Tá uma diferença? Pensar é uma coisa, pensar em falar é outra. Eu pensei agora, essa bateria é dourada. Eu pensei. Certo? Dourada? Depende, né? Amarela. E eu pensei em falar, porque eu falei, né? Mas eu posso pensar várias coisas. A gente está aqui pensando um monte de coisa. Está todo mundo quieto, né? A gente está falando. E nem pensa em falar. Entenderam? É essa a ideia. Porque a ideia aqui é que alguns falavam, mas ele como líder, ele falou, não posso ser dessa forma, eu não posso reclamar dessas coisas. Então aqui é uma lição para nós também, irmãos, né? A gente não pode ser um muro de reclamações, porque é um mau testemunho isso, né? A gente precisa viver a vida com firmeza, não reclamando das coisas, e como ele diz aqui, se eu pensasse em falar, né, eu teria traído o povo, ou seja, eu teria feito desanimar as outras pessoas, feito mal para falar do mal de Deus, né? Porque a murmuração é murmuração contra Deus. A gente às vezes usa como fuga reclamando de alguém, né? Ah, mas eu estou desempregado por culpa disso, por culpa daquilo, tal, ou eu estou com essa dificuldade por isso. Ou a gente reclama da doença, mas quem permitiu que você ficasse doente? Quem permitiu que você fosse tentado? Então a gente pensa e coloca diante de Deus, mas não fala essas coisas. Olha o 73:13. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ou seja, certos pensamentos nem deveriam demorar
pela nossa mente. Nem deveriam ter tempo de reflexão. Pensamentos maus, a gente tem que expulsar da nossa cabeça. Porque se a gente ficar meditando muito num pensamento mau, daqui a pouco a gente pensou, falou, praticou, né? E ele disse que foi pesado no sentido de que foi algo ruim, né? Calvino, comentando esse salmo: enquanto homens mundanos dão rédeas soltas às suas especulações profanas, até que finalmente se endurecem, despojando-se de todo o temor de Deus, lançam fora com ele a esperança da salvação, ele se restringe para não se precipitar na mesma destruição. Então aqui ele está falando o seguinte: quando um homem mundano pensa em alguma coisa, ele não só pensa, mas como ele vai executar. E o que o salmista pensou, se ele invejou os arrogantes, na verdade, se ele desse asas ao seu pensamento, logo ele estaria abandonando a sua fé, abandonando o seu trabalho lá na igreja, lá no seu trabalho missionário, e partindo para viver como ímpio. Então, enquanto que o homem mundano pensa e vai pecar, nós, em algumas situações, pensamos algumas coisas, mas isso é, digamos, como Calvino disse aqui, é restrito, restringido. Ele restringe para não se precipitar na mesma destruição. É possível ver o salmista colocando rédeas em seus pensamentos. Não corre o risco de continuar especulando a respeito das razões que levam o ímpio a prosperar, enquanto os justos estão sujeitos ao sofrimento. Colocar rédeas aos pensamentos, né? Eu não posso impedir que o passarinho voe em volta da minha cabeça, mas eu posso impedir dele construir um ninho, né? Então, o pensamento passa, sonhos maus passam. Agora, eu não posso concretizar e nem alimentar, porque antes de concretizar, a gente vai alimentando, a gente vai dando corda, né? Foi a história de Adão e Eva. Certamente não morrerás. Não deu corda, né? Deu conversa. A árvore que você não pode comer, não pode comer, nem tocar. Aí ela já aumentou. Olha que absurdo, Deus não deixou nem tocar. Deus não falou em tocar. Então ela já estava brava com Deus. Então se você começa a alimentar o mau pensamento, mas acho que também não faz mal, porque tu ímpio vive assim, né? Eu sou cristão, mas... Então alimentar o pensamento e praticar. Em terceiro lugar, o salmista confessa o que o levou ao fim de suas dúvidas. Aí é a parte bonita, né? Ainda tem aquela respirada assim. Como que saiu? Qual foi a solução desse problema? Sofreu por causa dos seus pensamentos, a tarefa foi pesada, mas lá vem o alívio. O que trouxe alívio para a luta que se instalou em sua mente e coração foi o fato de ter entrado no santuário de Deus, descobrindo o destino daqueles que são governados pelos seus próprios desejos. Primeiro, essa questão aqui que foi bem explicada pela revista, o que significa entrar no santuário de Deus? Por que isso poderia colocar fim às dúvidas dele? A lição fala que entrar no santuário de Deus é estar na presença do Senhor. Naquela época, principalmente, tinha essa concretização da contemplação da glória de Deus. E aqui, ao contemplar o santuário, ele contemplou a glória de Deus. E ele, contemplando a glória de Deus, ele viu o quanto que ele era rico, o quanto que ele já tinha tudo o que ele necessitava. Então foi exatamente quando ele percebeu a diferença entre a prosperidade de estar na glória, na presença de Deus, com a prosperidade dos ímpios. Aqui a lição diz: o salmista, ao contemplar a beleza do santuário do Senhor, compreendeu que por mais prósperos
que os ímpios sejam, eles não podem substituir a presença do Deus grandioso, que também é justo. Nenhuma prosperidade pode ser igualada à nossa salvação, à paz que nós temos. Tem uma frase, eu não vou lembrar corretamente, mas eu acredito que é uma frase de Spurgeon, que ele fala: eu admiro não vocês trocarem a glória de Deus por as coisas do mundo, eu admiro vocês trocarem por coisas tão pequenas, por coisas tão insignificantes. E quando a gente pensa, muitos dos nossos pecados, muitas das coisas que nos atraem, nós mesmos sabemos que aquilo é mais do que nada. Não precisa ser um grande tesouro para a gente deixar o Senhor. Pode ser um prato de lentilha, já basta. Estou com fome. Se eu tiver que largar tudo e comer aquele pratinho de lentilha, tá bom. Então, a gente precisa se humilhar muito na presença do Senhor, porque nós somos muito fracos e deixamos o Senhor por coisinhas assim, sem propósito algum, e coisas que nos fazem muitas vezes muito mal. Então o salmista fala: poxa, eu entrei aqui e o Senhor falou: olha, o que eu dou para você é muito mais do que essa prosperidade, do que a saúde de alguém que aparentemente tem ali, do que esse mundo pode oferecer. Você tem a minha presença, a minha glória. E a gente percebe que grandiosa é a glória do Senhor. Alguém quer nos ajudar, irmãos? Estamos no último ponto. Essa lição tem cinco pontos. Não? Vamos ficar cantando aqui uns 15 minutos depois, hein? Vou falar mais um pouco, depois alguém me ajuda aí, senão a gente vai acabar cedo. 5. A segurança dos justos, apesar do cenário adverso. Por fim, o Salmo 73 demonstra que a segurança do seu autor e do povo de Deus vai além de conhecerem o destino dos ímpios. Então ele não ficou feliz porque ele conheceu o destino dos ímpios, senão ele continuaria sendo aquele invejoso. O invejoso lá da madeira lá, que quando viu o outro ser preso lá, né, porque estava fazendo ilegal, né, aí fiquei feliz porque eu vi o destino do ímpio, e eu que paguei imposto, agora não foi, a ideia não foi essa. A alegria dele não foi com o fim, com o destino dos ímpios, mas foi a segurança que ele tinha, as bênçãos que ele tinha. Que o nosso grande problema não é o outro, o problema somos nós. A gente tem sempre essa tendência a achar que o problema é o outro, o problema é a situação econômica, o problema é um monte de coisa fora da gente, mas o problema está na gente. Quando nós percebemos e somos tratados, moldados pelo Senhor, nós somos assim firmados, temos segurança. Para nós, essa segurança é comunicada pelo Senhor, pelo próprio Senhor, que está conosco todos os dias de nossa existência, por mais sombrios que possa parecer. A nossa segurança é comunicada pelo Senhor. Da mesma forma que o salmista sofreu uma transformação no seu coração, é isso que nos faz melhores, né? O salmista lá no início, no versículo, ele estava com o coração endurecido, cheio de tristeza, insensível. E agora, olha que bonito este texto aqui, Salmo 73, 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. O Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos.
Tem motivo para lamentar? Para reclamar? O que é bom é estar junto a Deus. O meu problema não é o ímpio que prospera, o meu problema não é até aquele que me persegue, meu problema é o meu relacionamento com Deus. Se eu não estou bem com Deus, eu não estou bem. Mas se eu ponho no Senhor o meu refúgio, eu estou em paz, eu estou tranquilo. Então a nossa segurança está em Deus, apesar, que é o título aqui, né, desse último ponto, apesar do cenário adverso. A gente faz algumas coisas e muitas vezes a gente tem sensações diferentes. Eu já citei exemplo aqui de dentista, né, quando você vai fazer uma limpeza, ou até mesmo tratar um dente, você fala, nossa, mas sofri. Aí no outro dia você vai no mesmo dentista, faz o mesmo tratamento, aí você fala, não, hoje não senti nada, né? Então a gente está diferente, sente diferente. Talvez tenha um aspecto físico, um aspecto mental, tem uma série de coisas, mas principalmente como nós estamos espiritualmente bem, como nós estamos espiritualmente, né? Como nós estamos, digamos assim, focados naquilo. Quando você está com vontade de fazer alguma coisa, você acorda cedo, não é problema. Você caminha à distância, não é problema. Você chega e está bem. Agora, quando você está ruim, você vai pôr dificuldade em tudo. Tudo vai ser difícil. Na semana passada, os irmãos estão acompanhando aí a nossa levada do Thales para São Paulo, né? A gente ficou agora sem filho em casa. E a gente foi na outra semana lá conhecer o lugar, e a Nádia ficou alguns dias com ele lá. E aí a gente mostrou, eu vou resumir aqui senão demora, mostrou lá como que faz para ir no metrô, voltar, como faz para ir na escola, onde que você vai comer, essas coisas todas, né, para deixá-lo mais assim. E aí chegou no domingo, era para colocar ele no ônibus e ir para casa. Aí eu comecei a pensar, mas vai deixar ele lá, ele vai descer lá naquele terminal lá. Aí eu falei, Nádia, eu vou com ele de ônibus. Aí eu fui com ele de ônibus para que ele fizesse esse primeiro percurso. Descemos lá no terminal, peguei o metrô com ele, fui até a porta do apartamento. Aí ele subiu e eu vim embora. Aí eu, 5 para 1, 10 para 1, chegamos lá 15 para 6, deixei ele lá umas 6 e pouco, e peguei o ônibus das 8 da manhã e cheguei em casa, não sei se é meio de meia, 1 hora, não lembro mais. Pergunta se eu fiquei cansado. Dormi, não senti nada. E outras vezes eu fiz uma viagem de ônibus assim, desse tamanhozinho, reclamava de tudo, reclamava assim, no meu coração, não ficava reclamando lá não, só pensei. E tudo doía, né? E aí parou em Itapetininga, parou em Capão Bonito, eu nem percebia que parava. Falei, nossa, já está saindo, né? Então, muito está em relação do que eu estou fazendo, qual é o meu propósito. A minha preocupação maior era o Thales, não era a viagem, se ia cansar ou não. Então, eu tenho um exemplo assim, como a gente pode ter um foco, ter alguma coisa que a gente vai fazendo, e a gente vive e fica em paz, né? Porque a gente está fazendo algo bom. Os maus pensamentos vão embora. A conclusão aqui, eu não coloquei mais nenhum slide, mas a conclusão, ela fala então que o Salmo 73 abre uma sessão do Saltério, marcada pela reflexão sobre por que o povo de Deus sofre, tanto quanto os ímpios, muitas vezes parece apenas prosperar, né? Enquanto os ímpios parecem prosperar, os crentes, o povo de Deus sofre. Essa reflexão levaram o salmista a entender que aquele que governa todas as coisas é maior do que aqueles que estão se rebelando contra ele. Se nós passamos por dificuldades, então, é porque
nós vivemos num reino, mas ainda é um reino que não chegou ao fim, né? E nós pacientemente vivemos as dificuldades que existem nesse mundo, mas quando nós contemplamos a presença de Deus, como nós acabamos de ler aqui, Deus governa todas as coisas e Ele é maior do que qualquer situação, e assim devemos nos confortar. Eu acho que o grande tema aqui é a ingratidão, né? Dessa lição. Então, a gente precisa policiar muito os nossos pensamentos a respeito da ingratidão, em relação das situações, das críticas aos outros, ou o que nós olhamos para o mundo, mas que nós possamos assim glorificar a Deus. Aplicação. Nós cristãos passamos por situações semelhantes à do salmista, quando enfrentamos dificuldades em um mundo que parece governado por pessoas que só se importam consigo mesmas. Para que não esmoreçamos, precisamos contemplar a grandeza daquele que nos chamou para ser povo seu e que nos assegura, por meio de Cristo, a vida eterna. Olha, quando a gente contempla o Senhor, quando a gente contempla a nossa salvação, a nossa herança eterna, não tem espaço para lamentações, não tem mesmo, seja a calamidade qual que nós estivermos enfrentando. Seja você rico ou pobre, sadio ou doente, entenda que a presente vida é passageira, quando posta à luz da vida eterna. Essa perspectiva o ajudará a enxergar a graça e a bondade de Deus em sua vida, mesmo nas piores circunstâncias. Pode falar. É verdade, aquele texto do João Calvino. A gente acha que sofre hoje, né, algumas dificuldades, mas a gente nem imagina, vamos falar aí 100, 200 anos para trás, o quanto que era difícil. A maioria de nós, né, nós temos aqui a nossa classe, pessoas de mais idade, né, Márcio? Não estaria mais vivo, né, se vivêssemos naquela época, por questões de saúde mesmo. As pessoas não tinham essa qualidade de vida que nós temos hoje. Então Deus tem nos abençoado muito. Alguém quer usar a palavra? Tá ligado. Essa lição é muito rica, né? Assim como as outras também. O texto, Salmo 73, que é bastante conhecido e nos traz um ensinamento muito grande. Eu creio que tem muitos pontos aqui que nos chamou a atenção, e assim, cada um que pôde estar participando aqui, embora não comentando, mas lá no íntimo eu creio que cada um pensou em alguns pontos que chamou a atenção. Mas, embora assim que a lição assim, foi muito bem distribuída, muito bem explicada, a gente está satisfeito, mas me chamou a atenção que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, aqui no terceiro tópico, já quase no final do terceiro tópico, ele fala desses autônomos, né? Que é a pessoa sem Deus, se sentindo assim como um autônomo. Eu posso fazer isso, eu faço aquilo, né? Eu tenho dinheiro, eu planto, eu coloco tal coisa que a gente já tem visto isso. Eu vou colocar tanto de adubo e assim por diante, usando a tecnologia, e vou fazer dar uma produtividade. E nós sabemos que não é assim. Então, para quem tem Deus, aquela pessoa que
que serve a Deus, ele sabe que não é assim. Nós sabemos que nós somos dependentes de Deus. Então, esses autônomos é aquele que acha que ele pode fazer tudo sem Deus estar no controle. E nós sabemos bem que nós fomos comprados, nós não pertencemos a nós mesmos. Então nós temos que estar sempre com os nossos pensamentos voltados para Deus. Pensando assim em determinadas coisas grandiosas, podemos dizer assim, riquezas, né, neste mundo, uma coisa que muitas vezes nós não prestamos atenção, não valorizamos tanto, é a bênção da vida, a bênção de que Deus tem oferecido para nós todo dia. Às vezes a gente fala, mas foi uma coisinha. Uma alimentação, quando nós se alimentamos e aquele alimento faz bem, a gente está bem de saúde, vê a nossa família bem. E uma infinidade de coisas nós poderíamos dizer aqui. E muitas vezes a gente não agradece. E é o que a gente vê, o que aconteceu com o salmista. Ele via, muitas vezes, como o senhor já falou, ele nem comentava, mas ele via. E é uma coisa que pode acontecer, eu creio que essa lição foi muito bem colocada, em que às vezes a gente não fala, mas a gente olha e vê o quadro, né, do que está sendo apresentado. E fala, nossa, mas como assim? E nós precisamos de olhar assim como salmista. Eu creio que é uma lição que traz para nós um ensinamento muito grande. De sentir que Deus está bem presente, cuidando de nós. Cada coisinha que acontece, coisinha, a gente diz coisinha, mas não é coisinha. Quando o salmista fala que ele adentrou no santuário, logo a gente pensa, entrando na igreja. Mas não é só na igreja. A partir do momento quando nós estamos em comunhão com Deus, a presença de Deus na nossa vida. A partir do momento que a gente vai ler a Bíblia, a gente vai orar. A abertura foi muito interessante, que eu acho que está muito ligada com a lição. No Salmo 40, lá, a gente esperar confiantemente e Deus se inclinar para a gente atender, né? Quando a gente está orando, a gente está lendo, a gente está buscando, a gente está vendo com clareza o que Deus faz na nossa vida. É muito triste de alguém, né, eu digo para os crentes, de alguém estar recebendo tanta bênção e ficar reclamando. É muito triste isso, porque Deus cuida de nós o tempo todo. Então, isso que eu queria contribuir. Nós não somos o autônomo, mas somos dependentes, fomos comprados, não pertencemos a nós mesmos. Embora só essa palavra eu queria estar trazendo. Com certeza, né, irmãos? Que Deus assim nos abençoe. Vamos encerrar então a nossa lição, depois a gente continua. Querem cantar um hino? Ainda temos um tempinho aí, uns minutinhos.